O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na nossa primeira semana do tempo do Advento. Tempo esse que nos prepara para receber nos nossos braços, em nossa vida, em nossas casas, o menino Deus. Tão pequeno, mas tão grande em majestade. Um rei que se faz não pela tirania, mas pela escuta da voz do Pai. E hoje na Sagrada Liturgia nós temos a leitura do profeta Isaías, que poderia até ser uma leitura do Segundo Testamento, do Novo Testamento, justamente por ser tão atual e parecer tanto o jeito, a fala, aquilo que seria a atitude de Cristo. Mas vamos começar pelo Evangelho. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor agradece porque o Pai não revela as coisas aos entendidos, sabe? Aos sabidões desse mundo, aqueles que se acham o dono de toda a verdade. Deus revela sempre aqueles a quem se sentem pequenos diante dele. E aí nós temos a figura literal dos pequenos, que são os mais pobres, as crianças, aqueles a quem são pequenos. Mas também aquele que pode até ser grande para esse mundo, mas se coloca pequenininho diante de Jesus. Aquele que se coloca sabendo que Jesus é o tudo, é o maior que todos. Porque é aquele que se acha o maior, o melhor, o mais entendedor de tudo, pode ter certeza, esse não possui a sabedoria de Deus. Então Nosso Senhor, Ele sempre traz essa figura do pequenino, que é aquele que se faz pequeno, é aquele que se faz menor diante do Senhor. Daí vocês entendem mais ou menos o porquê Francisco, inspirado pelo Evangelho, nasce a partir do seu exemplo, a ordem dos frades menores. Ordem, uma organização, um ordenamento. Frades, irmãos. Menores, pequenos. O nome já se diz. Por quê? Para ser grande diante de Deus, tem que se colocar como pequeno primeiro. Tem que se colocar como aquele que precisa do colo deste Deus, porque sabe que sozinho nada pode fazer. Uma pessoa prepotente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se acha o tal, como diz muitos de nós, se acha a última Coca-Cola do deserto. Essa pessoa nunca vai sentir, enquanto não mudar o coração, quem é Deus. Nunca vai sentir essa força que vem de Deus. Por quê? Porque para ela, só ela basta. Ela por si só basta. É aquela pessoa que não precisa de ninguém, porque tudo ela sabe, ela pode, ela consegue. Uma pessoa dessa nunca vai sentir a força de Deus, enquanto não modificar o coração e se perceber pequeno diante de Deus. Por quê? Como diz os Salmos e algumas leituras,
Nossa vida é como poeira que passa. Passa o vento, leva. Mas Deus não. Deus sempre permanece. E uma das coisas muito interessantes que Nosso Senhor nos traz no Evangelho de hoje é dizer o seguinte: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Só que a gente vai se questionar, mas Frei, eu sei quem é o Filho. O Filho não é Jesus Cristo, presente na Eucaristia, o nosso grande Mestre, nosso único Senhor? Aí vamos agora para duas palavras que parecem gêmeas, mas não são. Saber quem é e conhecer quem é. Saber quem é, como hoje. Eu sei quem são os católicos que estão aqui nesta missa. Dá para ver pelo rosto, uma camisa, um crucifixo, uma pulseira, que é um texto, enfim. Eu sei quem é os católicos dessa celebração, pelo olhar. Se passa na rua, talvez um ou outro assim eu lembre, eu vi na missa. Conhecer quem são vocês é estar na intimidade. É conhecer justamente os altos e baixos, a história, as quedas, as vitórias. Sabe? É conhecer com profundidade. É igual a relação de um casal. Não tem como o vizinho dizer, eu conheço sua esposa. Não, quem conhece é o esposo. Eu conheço quem é seu esposo. Não, só quem conhece é a esposa. Porque está na intimidade, está ali unido. Então, saber quem é essa visão mais rasa. Conhecer é profundo. Então, só quem conhece o Filho na sua profundidade é o Pai. E só quem vai conhecer o Pai na sua profundidade é o Filho, ou aquele a quem o Filho conceder esta graça. Frei, e aí, como é que nós vamos conhecer então o Pai? Se aproxime de Jesus Cristo, que você vai conhecer quem é o Pai. Se aproxime de Jesus Cristo, que você vai conhecer qual é a vontade do Pai. Tenha intimidade com Cristo e você vai ter intimidade com o Pai. Não tem como você se aproximar de uma pessoa da Trindade e você não tem intimidade com as três pessoas da Trindade. Não tem como. Quando você tem intimidade com uma, você tem intimidade com a Trindade por completo. Só que a gente, dos tempos para cá, não está buscando intimidade com Deus. Nós queremos intimidade e conhecer todo mundo. Quer ver uma coisa? Se a gente botar aqui uma folha na mão de cada um e escreva aqui quem é aquele famoso que você mais gosta, nome, idade, a cor favorita, tudo, a gente sabe tudo. A música favorita dele, a comida favorita, o dia de aniversário, o signo, o CPF, o RG, se deve o Serasa, enfim, tudo a gente sabe do famoso. Mas quando pergunta alguma coisa da Sagrada Escritura, porque assim, você sabe, né? Eu não estudei, mas não estudou a vida do famoso? Por que não estuda a vida daquele que realmente pode te salvar, daquele que realmente pode te erguer? A gente perde muito tempo para conhecer o mundo, mas para conhecer a Deus, nós não temos tempo. Entende? Nós não temos tempo para conhecer a Deus. Para conhecer o mundo, os famosos do mundo, eu gasto o dia todo no meu telefone. Só falta o telefone afundar a tela de tanto eu pesquisar. Mas para conhecer a Deus, eu não gasto um Pai Nosso. Eu não gasto um Pai Nosso. Entende? A gente às vezes cai na mão de falsos profetas porque a gente não conhece quem é o nosso Deus. Nós caímos nas mãos de falsos pregadores e falsos pastores porque não conhecemos o nosso Deus. Por quê? Porque a gente não tem tempo para ler a Sagrada Escritura, mas para fofocar, corear a vida, investigar famoso e tudo mais, eu tenho um tempo, mas não tenho para ler a Sagrada Escritura. Aí como é que eu quero ter o dom de conhecer o Pai, se nem do Filho eu me aproximo? Entro numa igreja, falo com todo mundo, menos com o dono da casa. Eu vou martelar isso até Nosso Senhor dizer que eu não preciso mais falar. A gente fala com os bancos, com os ventiladores, admira tudo, mas não para 2 segundinhos na capela do Santíssimo para conversar com aquele que sabe da gente, do profundo ao mais raso da nossa vida, que conhece a gente da unha do pé até o cabelinho da cabeça, que sabe da gente do começo ao fim da nossa vida, que nos entende em todo e qualquer circunstância e nos acolhe a todo instante. Aí vamos agora cair na primeira leitura, quando eu falei que no livro de Isaías tem partes que é muito o jeito de Jesus. Veja o que diz aqui: ele não julgará pelas aparências que vê,
e nem decidirá somente por ouvir dizer. Às vezes nesse mundo, a gente fica bajulando muitas pessoas. Às vezes nesse mundo a gente fica passando noites em claro até eu conhecer aquele famoso. Se eu não chegar perto daquele político misericórdia, se eu não abraçar aquele cantor, aquela cantora, aquela atriz, parece que eu não ganhei minha vida. Quando eu chego perto, a pessoa não dá nem a mão. Quando olha, olha por cima, quase nem me enxergando. Enquanto Jesus, que não julga ninguém pela aparência, que não julga ninguém por aquilo que seja preconceitos deste mundo, a gente não se aproxima. Nunca se ouvirá dizer, nem na Sagrada Escritura, nem por experiência própria, que alguém chegou um dia diante de Jesus e não se sentiu acolhido. Pode não ter sido acolhido pelo povo que se diz povo de Jesus, mas por Jesus não. Então não percamos tempo lutando para bajular e ter prestígio nas mãos dos outros deste mundo, porque eles nos julgam por aquilo que escutam da gente, por aquilo que acham que é a gente. Mas Jesus, por nos conhecer de ponta a ponta da vida, de ponta a ponta do nosso corpo, de cada pensamento, Ele não nos julga pelo que vê, pela aparência. A gente que é assim, Jesus não. A gente fica transtornado. Eu fui para uma fila de fulano de tal e não me deu atenção, nunca mais. Foi porque quis. Bajular uma pessoa deste mundo é se humilhar demais. Mas se colocar pequeno diante de Jesus é se exaltar diante de Deus, é se tornar grande. Quando me coloco pequeno diante de Jesus, sabendo que Ele é o meu tudo, que a razão da minha vida é Ele, que o meu respirar é Ele, o pulsar do meu coração é Ele, e quando eu me coloco diante dEle, mesmo com meus pecados, que Ele me olha e não me julga, eu sinto que ali é o meu lugar, e não nos prestígios nem nos pés de ninguém deste mundo. Então que neste Natal nós busquemos mais a Cristo, que durante este advento nós busquemos aprofundar mais a nossa vida diante da vida de Cristo. Não percamos tempo atrás de pessoas deste mundo, a não ser para resgatá-las para Cristo, mas para estar colocando pessoas no trono da minha vida, onde pertence somente a Cristo, não, porque não tem futuro, não leva a ninguém a canto nenhum. Então que durante esse advento nos preparemos e preparemos o nosso coração para receber este menino Deus, que sempre está conosco e sempre estará, mas que quer nascer e renascer na nossa vida. Então esse tempo do advento é o tempo de preparação. Não é só montar um presépio em casa, uma árvore bonita para dar um sinal, um toque a mais na minha residência, mas também preparar essa manjedoura, que às vezes está mais bagunçada do que o coxo onde Jesus nasceu. Então temos aí 4 semanas para ajeitar o nosso coração, a nossa família, para no dia do Natal a gente sentir, assim como um dia São Francisco recebe no presépio que ele monta e clara no altar de sua capela o menino Deus, e assim recebamos no final dessa preparação o Cristo em nossas residências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.